Vamos, amor, vamos Bom embora pra dia! beira do mar. Vamos pra onde Ô, não pode ser delícia! marcado Hoje e ninguém pode nos achar. começamos com sambinha, Diogo Nogueira, olha que delícia! Você e eu agora, eu e você. Pé na areia! Pra onde tudo pode acontecer. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada! Nada pode ser melhor do que a Ô, gente, que delícia! Um sambinha. Vamos lá, sambando comigo. Português. Bem-vindos, professores ou amantes da língua portuguesa, claro. Vamos lá, beleza? Todo mundo cantando. Beleza, ó. Ih, delícia, hein, gente? Bom dia, eu acho que vocês já me conhecem por aqui. Vocês sabem que eu sou fã de Diogo Nogueira, fã de samba. Ai, adoro, gente, que delícia. Nosso sambinha brasileiro, hein, gente? Eita, amo, gosto demais. E vocês por aí, como é que vocês estão? Digam-me de onde vocês estão falando, o que vocês fazem por aí. Bom, pessoal, eu por aqui, vocês sabem que eu sou professora Cíntia, professora de língua portuguesa, tanto para brasileiros como L1, né? Língua materna, como para estrangeiros. E aí é que está o nosso mistério. Português para estrangeiros, né? Seja português como língua de acolhimento, né? Língua de herança, português para estrangeiros. Ai, gente, que legal! Falar de língua portuguesa para mim é sempre muito bom, me emociono muito. E hoje o nosso tema é um tema muito bom, muito gostoso. Nós vamos falar sobre o planejamento, né? Mas a pergunta que eu faço para vocês, professores, é: como que a Alice, né? Aquela Alice do País das Maravilhas, tem a ver com o nosso planejamento? Gente, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque planejamento, né? Quer falar de produção planejada, pensada, esquematizada, arquitetada. Você precisa ter um norte, você precisa saber qual é o caminho por onde você vai passar para chegar até aquele seu objetivo. E esse caminho é muito importante você traçá-lo, você conhecê-lo. Por quê? Né? De acordo com a historinha lá da Alice, ela passou em um determinado lugar, ela estava aí perdida e ela encontrou o gato. Quem conhece o gato? E eu vou ler aqui para vocês, pessoal, o trechinho no qual eu me baseei para falar de planejamento. De modo geral, as pessoas que estão no mundo corporativo, né? Eles fazem esse paralelo entre Alice e o planejamento. E é engraçado, eu gosto dessa temática, eu gosto das ideias do mundo corporativo, porque eu vim desse mundo antes de eu ser professora de língua portuguesa, ok? Então, para nós que viemos desse mundo, nós sabemos quão importante é o planejamento para que a gente consiga alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. E aqui eu vou ler para vocês um trechinho, então, olha. Lógico, gente, que eu tenho aqui minha colinha, eu não ia fazer uma aula dessa sem antes eu me planejar, né? Então vamos lá, diz assim: poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Depende bastante de para onde quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então não importa que caminho tome, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar,
Alice acrescentou, à guisa de explicação. Oh, isso você vai conseguir, afirmou o gato, desde que ande bastante. Então, neste trechinho que eu peguei, gente, ele fala exatamente, né, sobre o nosso comportamento, sobre como que a gente muitas vezes fica perdido no meio do caminho, não sabe nem para onde vai. E é muito engraçado que o gato, ele pergunta assim, né? E para onde é que você quer ir, né? Alice fala, não me importa, né? A Alice não sabe nem para onde ela vai, tá totalmente perdida, né? Perdidaça. E muitas vezes acontece isso na nossa vida de professores. A gente, por mais que a gente tenha experiência de sala de aula, de coordenação, de direção, muitas vezes determinadas situações nos pegam de surpresa e nós não sabemos como reagir a elas. Não é isso? E aí a gente fica meio perdido. Então, por exemplo, nessa época de pandemia, né? Onde nós, professores, estamos trabalhando desde as nossas casas, home office, e lidando sempre com as aulas remotas, né? Aulas online remotas. Então a gente fica pensando, nossa, como que eu vou trabalhar tal tema, tal conteúdo? Sendo que eu tenho este instrumento, esta ferramenta, que é o computador ou o celular. Então, o que eu vou fazer a partir disso? Mas eu não estou acostumada a lidar tanto com a tecnologia. A tecnologia que eu digo para vocês, essa tecnologia de computadores celulares. Por quê? Usar uma cartolina é uma tecnologia, ok? Estou falando dessa nova era que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, nós ficamos às vezes perdidos. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou planejar para aquele aluno, para aquela turma? Nossa, é difícil, é complicado sair da nossa vida do presencial para virmos para uma vida online. Não é mole. Para isso, nós precisamos pensar muito nos nossos conceitos, nas nossas práticas pedagógicas, né? Nós precisamos rever muitas coisas que nós fazemos no presencial e algumas nós podemos adaptá-las aqui para o mundo online. Outras nós vamos precisar de outras ferramentas. Daí, nós precisamos pensar em como vamos executar, como vamos construir a ideia e como vamos executá-la. Para isso, o planejamento é muito importante. Por isso que eu trouxe esse trecho da Alice, né, no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, ok? Não sei se a minha pronúncia está boa, quem for do inglês me perdoe, tá? Então, aqui, inclusive, né, a Alice diz assim, contanto que eu chegue a algum lugar, olha, a Alice não quer nem saber para que lugar, para onde ela vai chegar exatamente, né? Ela não sabe nem para onde está indo. Então, ela só quer chegar a algum lugar, não importa que lugar seja. Aqui, gente, olha que coisa interessante. Nós, como professores, precisamos muito pensar nesse lugar, nesse ponto onde nós precisamos chegar com nossos alunos, ok? Porque vai fazer uma diferença no aprendizado desse aluno e vai fazer uma diferença no nosso ensino. É um processo complexo, depende muito da nossa parceria e aí nós precisamos, então, unicamente refletir nesse nosso momento, ok? Momento do planejamento. E eu vou seguir aqui algumas coisinhas, lógico, porque eu preparei, né, a minha atividade. Não obstante, eu não consigo compartilhá-la aqui com vocês na tela, né? Porque a tia ainda tem um celular que ainda não compartilha, ok? Mas calma que nós vamos resolver isso aí. E aí eu digo aqui, eu tenho o que é o planejamento. O planejamento é o nosso traçado. Como que a gente vai arquitetar? É a nossa engenharia,
ok? Eu estou trazendo todos esses termos bem técnicos para que vocês vejam que na pedagogia nós podemos fazer uso deles, ok? Principalmente aqui neste momento. Então, a gente precisa traçar, a gente precisa fazer aí uma reta. A gente precisa sair do nosso ponto A e nós precisamos alcançar o nosso ponto B, que é o ponto onde nós queremos chegar. Agora, nesse meio do caminho, o que é que nós precisamos fazer? Qual é o processo? E aí eu continuo completando, né? A gente precisa alcançar as metas, os objetivos, eles são os objetivos que vêm a partir de um plano macro, né? E a gente precisa pensar em como chegar nesse plano micro. Então, eu estou fazendo até aqui um funilzinho, um triângulozinho, né? Então, é sair do macro e chegar neste micro, que é onde nós estamos, a nossa sala de aula, perfeito? Utilizando aquele conteúdo que nós precisamos usar, porque nós precisamos seguir, às vezes, as propostas pedagógicas, né? O PPP, né? Em muitos, aqui no Brasil a gente utiliza esse termo, né? O projeto político pedagógico. Então a gente muitas vezes precisa utilizar essas ideias para que a gente consiga fazer um bom planejamento e alcançar o objetivo daquele conteúdo, ok? E aí eu digo assim, olha, com o planejamento, né? Você pensa em quais são as suas decisões. Quais são as decisões mais importantes que vocês precisam tomar neste momento? A minha decisão de ensinar, por exemplo, o pretérito perfeito para o meu aluno. O que eu preciso ensinar para ele? Esse aluno ele precisa sair da minha aula sabendo o que é um pretérito perfeito, quando que nós usamos, conjugá-lo, aplicá-lo na sua vida. Ok? Aqui eu estou sendo um pouquinho mais, né, gramatical, mas a gente pode levar isso para outras atividades da língua portuguesa, né? Eu tenho aqui uma atividade com filme. Tá. Qual o seu objetivo com esse filme, professor, professora? Qual é o seu objetivo? Esse filme tem algum conteúdo que tem a ver com o que você precisa ensinar o seu aluno, né? Ou esse vídeo, essa atividade de leitura, essa atividade de áudio, de música, né? Por exemplo, quando eu comecei a aula de hoje, eu comecei com sambinha porque eu queria esquentar vocês, até mesmo a mim. Para que a gente começasse com um clima aí de língua portuguesa, que delícia, vamos falar de português, né? Então eu trouxe, o meu objetivo foi fazer esse esquenta, não foi trabalhar vocabulário, foi fazer só uma animação aqui, que vocês entrassem no espírito da coisa. Mas com relação ao pretérito perfeito, o que eu quero, né? Qual o meu objetivo com isso aí? Eu quero que o meu aluno seja capaz de, quando ele for criar uma notícia, né? Uma notícia de jornal, ele entenda que ele também pode trabalhar com esse tempo, ele pode narrar os fatos que aconteceram, por exemplo, durante a semana. Olha o link que eu estou fazendo, olha que coisa mais linda, né? Eles precisam entender porquê, tudo tem um porquê. Não adianta a gente sair ensinando e que ele cumpra aí o objetivo, a meta e beleza, aprovou. Não, não é isso. Ele tem que ter, você como professor precisa fazer os seus links, né, nesse planejamento. Até para que a aula seja interessante e gostosa, porque senão fica muito maçante, né? E aí, nesse sentido, quais as minhas decisões? O que eu preciso pensar para que o meu aluno, ele de verdade aprenda isso. Então, quais as decisões eu preciso tomar para isso? Eu vou utilizar o que? Um texto, eu vou utilizar um poema, uma
crônica, né? Uma prosa, vou utilizar uma música, o relato de alguém, uma entrevista, não sei. Isso vocês precisam decidir, ok? Então, é o processo de estruturação do meu caminho. Eu preciso calçar, fundamentar bem o meu caminho para que eu consiga chegar ao outro lado. Eu preciso fazer uma ponte muito bem reforçada, tá certo? Olha que delícia, hein, gente? Bom, agora, a importância do planejamento é porque com ele a gente consegue, né, poupar energia, a gente tem foco, a gente sabe para onde vai, o que nós precisamos fazer, como, em que momento e para quem. Então, a gente tem essas bússolas que eu chamo de energia, eu vou poupar energia, né? E o meu foco, eu preciso unir tudo isso para fazer um bom planejamento e para que a minha aula seja uma aula que renda, que eu consiga chegar no meu propósito, ok? Então, eu preciso focar, porque senão a gente se perde, né? A gente se perde tranquilamente, porque às vezes os alunos também contribuem com muitas ideias, e aí a gente vai deixando o negócio rolar, acontecer, e quando a gente quando a gente percebe, a gente já perdeu muito tempo de aula. Então, a gente precisa cumprir com o planejado, né? E aí, nesse sentido, né, de modo geral, no mundo corporativo, a gente fala de tempo também, de dinheiro, de pessoas. Aqui no nosso caso, como professores, enquanto professores, o tempo é fundamental também. Os meus recursos, eles são fundamentais para que eu possa chegar a passar por esse processo, né? Trilhar este caminho para chegar ao meu alvo, ok? Então, envolve dinheiro dependendo da sua aula, do seu conteúdo, do seu objetivo, pode envolver sim, né? Às vezes eu vou fazer uma expedição com os meus alunos, eu vou a algum museu, né? Para isso eu preciso alugar um ônibus, eu preciso de autorização de pai e mãe, né? Isso é no presencial. Logicamente, a gente aqui no virtual, a gente pode fazer a mesma expedição em vários museus, porque hoje os museus eles abriram aí as portas e a gente tem um tour, uma visita virtual. A gente pode fazer isso com os nossos alunos, né? Esses meus conselhos, eles são tanto para o modelo presencial como para o online, ok? Porque, gente, a gente está vivendo aí um mundinho VUCA, cheio de novidades e nós precisamos nos adaptar a ele. Então, a gente vai ter aí, depois, em outro momento, posteriormente, um modelo talvez aí híbrido, né? E a gente precisa saber lidar com isso, perfeito? Então, a gente vai precisar também aí de recursos materiais, cartolina, um vídeo, um computador, o professor vai comprar uma câmera melhor, um celular. Então, são todos recursos que nós precisamos para montarmos um bom planejamento, ok? Bom, então pensem nisso. Agora, no nosso caso aqui no mundo da educação, planejar, né? E na educação, a pergunta que eu faço. E na educação, professora Cíntia? Só a Cíntia, hein? Ou Tita. O que é o planejamento? Então, eu coloco para vocês. Não é muito diferente do mundo corporativo, porque afinal tudo é planejamento. Em todos eles, nós precisamos alcançar uma meta, certo? Aí o planejamento pedagógico é como nós vamos organizar então as nossas atividades, ok? Os nossos conteúdos. O que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa fazer, né?
Então, lá na sala de aula, durante o ano letivo, que eu digo, ou o semestre, porque quando a gente trabalha com línguas estrangeiras, muitas vezes a gente trabalha por semestre ou por ciclos, até mesmo na rede pública, aqui no Distrito Federal, nós trabalhamos por ciclos. Então, por exemplo, eu também trabalho com língua espanhola aqui, é por ciclos. Então, a cada ciclo eu fico com algumas turmas, no outro eu fico com turmas novas. Então, pode ser por ciclo, semestre, bimestre, né? Também. Então, observem isso. Durante esse tempo que vocês têm para trabalharem aquele conteúdo proposto, aquele nível, aquela série, né? Vocês precisam fazer um belo planejamento para que vocês não se percam e para que os alunos também possam ser contemplados com os conteúdos mais importantes a serem aprendidos, ok? Gente, então, olha como é importante planejamento. Agora, eu coloco para vocês aqui que nós temos, assim, os níveis, né? Os tipos de planejamentos. Como eu falei para vocês anteriormente, nós temos aqui do macro para o micro. Então, eu estou fechando o triângulo aqui em cima, fechando ele aqui embaixo. Saindo aqui do macro para o micro, ok? Então, pensem sempre assim, professores. Nós que estamos na linha de frente na sala de aula, nós, assim, somos a última pedrinha, porém a mais importante, porque a gente está na linha de frente, guerreando, né? A gente lida diretamente com o aluno. Mas a gente tem, assim, o que chamamos de planejamento global, que então a gente vem partindo do macro, do global. Temos o planejamento do sistema educacional, de um sistema educacional. Qual é o teu sistema, né? E aí temos o projeto político-pedagógico da tua escola. Então, a gente foi saindo de um nível maior, macro, e, né, lá em cima com os gestores, e nós estamos vindo para a escola já. Então, qual é o projeto da tua escola? A tua escola não tem um projeto? Você dá aula aí em algum outro país? Porque aqui o nosso canal é para professores de português, que dão aulas de português e que estão espalhados pelo mundo. E esses professores de português, eles podem ser professores que podem estar em uma universidade, em escolas, em um centro de línguas, né? Em um instituto de idiomas. E então, nesse sentido, nós temos aqui uma variedade de professores, várias realidades também. Então, professor, no seu caso, na sua escola, no seu instituto, ou mesmo você, como professora de língua portuguesa particular, né? Porque é o caso de muitos professores que dão aula fora do Brasil, às vezes começam sozinhos. Então, nesse sentido, como você tem planejado o seu curso de português, né? Então, eu estou falando aqui do projeto, tá? Agora, quando a gente fala do Brasil, de modo geral, nós cumprimos aí a meta do projeto político-pedagógico, porque a gente segue as diretrizes da Secretaria de Educação, ou municipal, ou estadual. Como eu estou aqui no Distrito Federal, então eu sigo as diretrizes da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ok? Mas se eu estou em um ambiente privado, em uma escola, cursos livres, qual é o teu projeto, professor? Você já pensou nele? Já fez esse projeto? Já sentou? Já parou para pensar em cada nível que você vai ensinar, estruturar para os seus alunos? Isso também é importante, é um tema que eu posso abordar depois, tá? Bom, temos também o plano de ensino, ok? O plano de ensino, ele vai se remeter aí à sua área de conhecimento, no nosso caso, linguagens, né? Então, língua portuguesa, língua espanhola, inglesa, ok? Francesa. Então, eles estão aí na área de linguagens, certo? Então a gente tem aí algumas
estruturas do que fazer com relação a linguagens. A gente segue aqui o BNCC também, né? São as diretrizes. Agora, fora do Brasil, professores, o que vocês podem fazer para organizar isso, né? Vocês podem, inclusive, trabalhar com o que a gente faz aqui no Brasil, né? Pesquisem aí, né? O que seria a área de conhecimento, o que seria linguagens aqui no Brasil, para que vocês possam também adaptá-lo aonde vocês vivem. Obviamente, vocês precisam também saber quais são as especificidades dos países onde vocês moram. Perfeito? Precisam alinhar tudo. Olha a importância do planejamento. Se você for um professor de língua portuguesa em uma escola regular fora do Brasil, então qual é o plano da escola? O que vocês trabalham aí na área de linguagens, de língua portuguesa, língua espanhola, inglesa, alemã, não sei. Ok? E aí nós temos o último, entretanto, o mais importante ao meu ver, que é o que eu faço na minha aula, o meu plano de aula, ok? Na minha sala de aula, a professora Cíntia, o que eu preciso aplicar? O que eu preciso ensinar? Então, olha, a gente saiu ali dos recursos macros e a gente precisa chegar aqui no meu micro, na minha língua portuguesa, e na minha sala de aula. Eu, professora de português para estrangeiros. Perfeito? Então, observem o que vocês podem planejar com os seus conteúdos. O que os seus alunos de língua portuguesa para estrangeiros ou de herança, né? Eles podem aprender, né? Vamos dizer, hoje meu aluno ele vai aprender sobre apresentação pessoal. Tá bom. O que ele precisa fazer? Onde ele precisa chegar? Por que o aluno precisa se apresentar? Vamos pensar na vida real? Então, por exemplo, muito prazer, eu sou a professora Cíntia, professora de língua portuguesa, sou brasileira, sou de Brasília, nascida e criada em Brasília. Olha, me apresentei, disse meu nome, minha nacionalidade, minha profissão, ok? É a apresentação, vocês precisam me conhecer, eu preciso também conhecer vocês, né? Então, olha a lógica. Depois a gente vai para outros passos, vocês vão perguntar, e aí, qual o seu telefone, qual o seu e-mail? Então, olha, são mais ideias para apresentação. Eu estou falando, olha, gente, uma coisa muito simples que vocês podem levar para coisas muito maiores, tá certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar esse tema com meu aluno? Como? Eu vou escrever no quadro como você se chama, eu me chamo. Eu vou colocar um vídeo onde eu tenho pessoas se apresentando. Eu vou colocar uma música, tem uma música muito linda. Se eu não me engano, ela se chama Semáforo e ela é do Chico Buarque, mas eu amo também a versão do Paulinho da Viola. A música diz assim: olá, tudo bem? Eu vou indo, e você? Eu vou indo encontrar um lugar no futuro. Olha, apresentação. Olá, tudo bem? Né? Tudo bem? Olha, uma saudação. Então, posso trabalhar com a música, posso trabalhar com figuras, né? Então, isso vocês vão criar, vocês precisam pensar nessa parte, para que lá no final, vocês, né, ao fazerem uma avaliação do aluno, vocês possam perceber que esse aluno, ele aprendeu, ele está se apresentando, ele se saiu bem, a pronúncia tá bacana, foi espontâneo. Tem que ser espontâneo, não é isso? Tem que ser espontâneo. Então, vejam, eu estou comentando aqui do seu planejamento, professor, para a sua sala de aula, tá?
É dele que eu quero falar. Então, professor, se você não sabe onde chegar, o que você quer ensinar, às vezes até você sabe, eu quero ensinar tal coisa, mas você não pensou muito bem como fazer aquilo, articular, fazer os links, fica um pouco complicado até mesmo para o seu aluno entender o que você quer. Porque as instruções são extremamente importantes aqui. E isto é um tema também para outra live, ok? As instruções. Então, aqui no meu plano de aula, no meu planejamento de aula, eu tenho o seguinte, ó. Como nós estamos aí, né? Aqui na nossa sala de aula, no último lugarzinho onde de verdade o planejamento precisa acontecer e ser executado muito bem. Então, nós temos o seguinte assim, nós precisamos de verdade pensar em como planejar. Leva tempo? Leva, mas quando você faz um planejamento, entende o processo, passa a ser tranquilo. Entendeu? Passa a ser tranquilo, vocês vão ter assim, flashbacks. Eu fiz isso. Nossa, vou colocar na aula. Eu lembro que eu fiz naquilo com aquela outra turma. Poxa, vou adaptar, vou fazer uma coisa melhor. Né? Vocês podem fazer isso, porque tem muitos professores que têm muito tempo de sala de aula. Tem outros que estão chegando agora e tem outros que nem são formados em letras, mas eles estão também em sala de aula, dando aula de língua portuguesa, principalmente lá fora, no exterior, e é por eles que eu estou aqui. Para vocês que estão aí sendo professores de língua portuguesa, mesmo sem ser professores. Nesse sentido, vocês já estão chancelados, porque vocês estão na sala de aula. Então, não tem como dizer que não são, né? A gente está aqui somente para dar uma melhorada no que vocês podem fazer, porque vocês têm potencial. Falar de português, e quem é brasileiro, falar de língua portuguesa brasileira, língua brasileira, nossa, a gente tem muita informação. Eu não sou brasileira, eu sou angolana. Beleza, você também tem aí muita coisa para falar do seu país. Eu não sou nenhum dos dois, sou portuguesa, show de bola. Você tem muita informação também. Todos temos. Todas as nossas culturas têm informações, música, literatura, poesia, artistas. Nossa, a gente precisa brincar com tudo isso, mas a gente precisa pensar no que a gente precisa fazer para que aquele objetivo seja alcançado, ok? Porque senão fica muito aleatório e o aluno percebe, né? Então, a gente tem aqui, ó, vou sair do meu ponto A, vou chegar no meu ponto B, e eu trouxe aqui uma referência de Libânio, né? Eu acho que vocês, se não ouviram falar, né? Vou apresentá-lo a vocês, Libânio. E em uma referência que ele faz aí de 1994, em um escrito dele, ele diz assim, que o professor ele precisa, de modo muito sucinto, eu vou falar o que ele diz. Não vou ler exatamente, não, mas eu vou falar de modo sucinto o que ele escreveu, né? Libânio, ele diz assim, olha, nós professores, nós precisamos prever a atividade didática. Então, bom, beleza. Semana que vem eu preciso trabalhar sobre aquilo e aquilo outro. Tá, vamos planejar. Vamos planejar as aulas da semana que vem. Show. Organizar a ideia e coordenar tudo isso. Então, bom, semana que vem eu tenho pouco tempo, vamos planejar isso, quero trabalhar esse tema durante quantas aulas, vai ser uma aula, 2 aulas, é um tema complexo, não é um tema complexo, né? Então, por exemplo, eu me lembro que em turmas de segundo ano, aqui pelo menos segundo ano, ensino médio, estou falando português para brasileiros, ensino médio, né? Vou trabalhar o quê? Então, eu me lembro que na época eu trabalhava tanto gramática como literatura, era uma loucura. E eu ainda era professora de espanhol, hein? Então, galera, nessa época eu tinha aí umas 20 turmas. Ai, gente, professor no Brasil, escola pública é assim mesmo. Você tem que topar e vambora, né? E aí, o que eu fazia? Eu me lembro que português
Segundo ano, ensino médio, galera precisa aprender aqui as classes gramaticais, né? Depois eles vão precisar aprender as funções, e aí lá no final a gente vai conseguir pegar um texto, um poema, uma crônica, não sei, e nós vamos analisar ali naquele texto. Primeiro a gente vai se deliciar com aquele poema, né? E depois a gente vai analisar ali as palavras e as funções dela naquele texto. E aí é o momento onde eu unia a literatura com a gramática, ok? Mas eu tive que primeiro fazer todo um processo de reconhecimento, de trabalho, de exercícios, e enquanto isso também ia trabalhando literatura, né? Realismo, romantismo, né? Trazendo aí os conceitos que vêm da Europa até chegar aqui na cultura no Brasil. Bom, tudo isso eu tive que fazer. Vamos pensar, caramba, como que essa professora conseguiu fazer isso? Planejamento. Eu não estou falando isso porque eu sou fodástica, perdão a palavra, mas eu não sou assim, professora é pau. Não, não é. É porque se eu não tivesse controle, se eu não tivesse planejamento, gente, eu teria pirado o cabeção, eu não teria dado conta. Então, é muito importante, ok? Agora, quando a gente lida com estrangeiros, bom, muda de figura, muda, porque o público é outro. Eles vêm a partir de outras histórias, outros contextos. Eu preciso relevar, eu preciso considerar essa informação. É estrangeiro, não é brasileiro, né? Então, como que eu vou planejar a minha aula? Eu posso incluir literatura para os estrangeiros? Pode e deve. Que beleza trabalhar aí poemas, que beleza trabalhar música. Nossa, gente. Ai, vocês têm prato cheio para trabalhar com eles. Nossa, Guimarães Rosa, Mário Quintana. Nossa, gente, coisa boa, coisa boa, coisa boa, né? Vou falar do início, vou falar da língua brasileira, né? Vamos falar do português brasileiro. Vou apresentar o Brasil para os meus alunos, como que é a composição, como que é a gente. Gente, nada melhor do que vocês trabalharem aí realismo. Nossa, que legal aí as fases, vocês pegarem livros e trechos. Gente, nossa, fica arrepiada, de verdade fica arrepiada. Então vocês podem brincar e rolar, ok? Com o português para estrangeiros, português como língua de acolhimento, né? De herança. Ixi, vocês podem fazer, proezas, ok? Bom, então vocês precisam também, segundo Libânio, rever e adequar os objetivos, tá? Primeiro, o que eu fiz? Né? Tem que fazer o quê? Prever as atividades, organizá-las e coordená-las. Segundo, eu preciso o quê? Rever e adequar os objetivos. Qual o meu objetivo com aquela atividade? Eu posso adequá-lo àquela situação. Estou trabalhando com estrangeiro, meu estrangeiro é venezuelano. Como que eu vou adaptar o meu tema, meu objetivo a ele? Não, meu estrangeiro é japonês. Então como que vai ser trabalhar com ele? Não, vai ser ucraniano. Gente, eu sou professora para ucranianos. E aí eu preciso pensar na língua ucraniana e às vezes preciso pensar em russo também. E olha que eu nem sei essas línguas direito, eu preciso pensar na estrutura para eu poder elaborar uma forma capaz, uma forma boa, bonita e objetiva de fazer com que eles entendam por que eu digo o livro e a mesa, né? Trabalhar gêneros. Assim também com alunos do inglês, né? Por que é o livro, a mesa? Várias outras línguas. Então, a gente precisa observar isso para a gente adequar
esse nosso conteúdo àquele público. Perfeito? É muito importante a gente fazer isso, né? Rever tudo que a gente já fez, tudo que a gente já sabe fazer, né? Ou ver, porque quem está começando agora precisa ver também o que vocês precisam fazer e adequar às situações. Quanto à adequação, eu quero também chamar a atenção para alunos que têm algum transtorno de aprendizagem, né? Alguma dificuldade no aprendizado, ok? Vocês precisam fazer essa adequação para eles, porque às vezes o aluno, ele precisa de mais tempo, ou o aluno precisa de uma atividade adaptada. A adaptação que eu estou falando para vocês pode ser, inclusive, visual, pode ser um aluno que tenha baixa visão, ele enxerga, mas tem dificuldade. Então, vocês precisam ampliar a prova, tem que ser uma provona, uma provaça, no sentido de que o tamanho da prova precisa ser grande, para que ele enxergue as letras, ok? Não, eu tenho um aluno que ele tem alguma outra síndrome, ou então outro transtorno. Professores, estão chegando alunos de todos os tipos para nós, inclusive estrangeiros. E aí você precisa adaptar sua atividade. Não é a mesma coisa, ok? Então, como que eu vou alcançar aquele aluno ali? Tá bom? Então, essa é uma forma também de adequar o conteúdo, fazer uma adaptação. Bom, isso também é tema de uma outra live, não vou ficar aqui falando sobre isso muito, tá? Bom, e aí eu tenho aqui as vantagens de nós fazermos um planejamento, um plano de aula bacana, né? Ó, primeiro, conhecer os recursos disponíveis. Bom, eu já sei qual é o meu tema, o meu conteúdo para aquela aula. Beleza, já sei. Agora, quais são os recursos que eu tenho para utilizar naquela aula? Às vezes você trabalha em uma escola e aí você quer utilizar o data show. Eu tô falando, gente, porque assim, em algum momento a gente vai voltar para o mundo presencial, ok? Então, pensem nisso. Quando a gente está aqui no online, nossa, a gente tem uma gama de atividades. Nossa, a gente pega, faz o quê? Compartilha uma apresentação, a gente faz um jogo aqui, a gente mesmo elabora um joguinho. Depois também eu posso explicar para vocês como fazer esses jogos, né? Tem muitos aplicativos disponíveis aí para nós, gratuitos, muitos, né? Outros têm que pagar uma taxa mínima, mas vocês podem brincar no online com isso também. E aí, quando eu estiver no online, não necessariamente eu tenho que ficar o tempo todo aqui de olho na tela, porque causa o quê? Olho seco. Então, eu posso pedir que o aluno também faça atividades manuais, hein, professores? Não é só celular e tela, não é só tela, não. Ele pode também fazer atividade manual para que o olhar, a vista, vá para outro tipo de superfície, né? Isso é importante também. Cuidado, é a saúde dos olhos, né, dos nossos alunos. Então, vocês, nesse sentido, vão observar aí quais são os recursos que vocês têm. Se vocês estão numa escola, se vocês, no presencial, quando voltarem, né, minha escola tem poucos data shows, então, faça planejamento. Vá lá, coloque o seu nome e agende a data show para tal dia, tal dia, tal dia, professora tal, ok? Pronto, para que naquele dia talvez você consiga utilizar aquilo, né? Bom, aqui no online é mais fácil, é só compartilhar a tela, um link que vocês queiram que eles vejam, que é mais fácil, é mão na roda, né? Fazer o que mais? Sistematizar as atividades, pensar aí como que vocês vão seguir cada passo, ok? Para chegar até o finalzinho, até a avaliação. Controlar o tempo, é bom controlar o tempo para vocês não se perderem, não ficar depois enfiando o conteúdo de goela abaixo na vida do aluno. Não, faça uma coisa levando o tempo em consideração,
certo? Articular a teoria com a prática sempre é importante. Então, vocês vão dar atividade e aí vocês vão fazer com que aqueles alunos usem aquilo, usem. O importante de português para estrangeiros ou língua de herança ou de acolhimento é o uso da língua. Também elaborar a aula a partir da realidade dos alunos, ok? A partir do seu contexto. Qual é o teu contexto, professor? Você está onde? De onde você fala? De onde você é? Então, articule esse conteúdo, a sua aula, a partir do seu contexto, a partir do que os alunos gostam também. Porque não adianta a gente ficar, então, só falando na teoria e o aluno adolescente com um tremendo celular na mão sem poder utilizar. Eu amo celular, inclusive eu já digo, vocês vão baixar tal app, tal aplicativo, porque a gente vai usar esses aplicativos em sala de aula. Eles adoram, porque eu trabalho com vídeos, eles produzem os vídeos, eles vão dançar, vão pular, vão cantar, vão escrever, declamar. Olha, vocês só precisam articular isso aí. Flexibilização no sentido de que muitas vezes nós temos imprevistos. Pode faltar eletricidade, pode não ter material, pode acontecer 1000 coisas. Então, eu posso flexibilizar o meu conteúdo. Aí eu sei o que eu vou dar, vou articular aqui rapidinho. Ele vai fazer assim, assim, assim. Vou utilizar um outro recurso aqui rapidamente, ok? E aí vocês flexibilizam melhor. Articular o conhecimento do que o aluno já sabe, prévio, com o novo conhecimento. Isso é importantíssimo. Articular o que o aluno aprendeu, alunos que vêm lá do básico 1, básico 2, estão chegando no básico 3, ou pré-intermediário ou intermediário. O que ele já aprendeu lá, o que ele pode utilizar e o que ele vai fazer com o novo conhecimento. Vocês precisam articular tudo isso, hein, gente? Olha que legal, tudo isso é vantagem, né? Essa articulação, flexibilização. Gente, isso é muito bom, porque, de modo geral, a educação ela é muito dinâmica, né? Então, nós, como professores, precisamos ser muito dinâmicos também, ok? Para isso, precisamos fazer nossos planejamentos, nosso plano de aula. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. E quais são os elementos, né, do meu planejamento? Primeiro, o objetivo, que eu venho falando desde o início da live, o objetivo. É o resultado que eu quero, o meu objetivo, eu quero chegar em algum lugar, em algum ponto. E aí, qual é o meu objetivo? Eu quero que o meu aluno, no final, ele saiba escrever um relato de jornal, ok? Qual o tempo que ele precisa utilizar, tá? Qual é o meu conteúdo? Vai ser o quê? Pretérito perfeito? Vai ser presente? Como que ele vai relatar a notícia, né? Qual é a minha metodologia? Então, ó, elemento 1, objetivo. 2, o conteúdo, né? E o 3, a metodologia. Aí eu tenho aqui, são os meus procedimentos, tá? O que eu vou utilizar para provocar aquele aluno? Um texto, um vídeo, uma fala, uma fofoca, uma notícia, uma revista, um jornal? O que vai ser? Qual o material que eu vou utilizar para provocar, né? Que é o elemento provocador. Para provocar aquele aluno durante essa aula, ok? Recursos como? Então, os recursos eu tenho aqui, tem a ver com como que o meu aluno ele vai se comportar, né? Como que meu aluno vai ser estimulado por mim, né? O que eu preciso? Eu preciso utilizar o computador, eu preciso utilizar um quadro, meu quadro é virtual, é o Jamboard. Qual é? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Word mesmo. Vocês podem fazer várias coisas. Vocês vão utilizar o quê? Uma foto, vão subir uma foto, vão dividir uma foto, né? Vai ser o livro. Livro é bom também de vez em quando usar, né? É bom para que eles saibam que existe um livro. Existe um livro, existe a tecnologia, olha, supimpa, última geração, entendeu? Livro,
Ele existe, que legal, para que eles também se familiarizem com o livro, tomem gosto em tê-los, em respeitá-lo, em ler, né? Vocês podem utilizar o quê? Uma tinta, um papel, uma cola, ok? Então, tudo isso são materiais para que vocês possam utilizar. Ah, vai ser um supermercado? Vocês vão ao supermercado com os alunos? Lógico que agora a gente está na pandemia, mas vocês podem fazer uma visita virtual, ok? Bom, e a avaliação, ela é muito importante, a avaliação, porque é onde vocês vão averiguar se o aluno aprendeu aquilo que vocês conseguiram aí mediar, compartilhar com eles, ok? Porque você é um mediador, né, professor? Você vai pegar ali o objetivo e vai fazer a mediação entre ele e o aluno. Então, será que o meu aluno, ele conseguiu aprender, não conseguiu? Com a avaliação, eu também consigo ver como que eu posso melhorar a minha explicação, como que eu posso fazer uma aula mais dinâmica, tá certo? Tudo isso serve como base para eu melhorar, ok? E também para observar o processo do aluno, o andamento dele, tá? A avaliação não precisa ser uma prova escrita, não, gente. Uma conversa, um bate-papo ali. Ah, e aí? Ó, quando vocês colocam alunos para trabalhar em dupla, onde eles fazem aquela conversação, oi, como vai? Tudo bem. E você? Ah, eu vou indo. Encontrar um lugar no futuro, como diz a música, né? Isso já me serve de informação para eu avaliar, averiguar onde que eu preciso melhorar e onde que meu aluno precisa também, o que meu aluno precisa aprender, né? Seria isso. Então, é um caminho, tudo que o aluno fizer, gente, é avaliação. Tudo que o aluno fizer. Respirou, avaliei. É o que eu falo para os meus alunos. Piscou, respirei. Dou nota, não dou, avalio. A avaliação não necessariamente tem que dar nota, ok? Mas eu sempre digo para eles, vocês respiraram, ok, avaliei, tá vivo. Parou de respirar, ixi, avaliei, tá morreu, não aguentou a aula. O aluno levantou-se para ir ao banheiro, avaliei. O aluno perguntou, avaliei. Tudo que ele fizer, né? Todas as participações dele são reforços para que eu possa avaliá-lo. A avaliação pode ser com nota ou sem nota, ok? A gente está muito acostumado à avaliação com nota, não é só isso, de acordo? Bom, pessoal, então, olha, esses são os elementos principais do seu planejamento. Então, quando vocês forem planejar, pensem qual é o meu objetivo. Vou falar sobre qual tema. Qual é o conteúdo a ser abordado, né? Qual é o conhecimento que eu quero que o meu aluno tenha, ok? Qual é a minha metodologia? O que eu vou utilizar durante as minhas aulas, né? Os meus recursos e a minha avaliação. Eu sempre preciso fazer uma avaliação para eu saber de verdade a quantas andam, né? Como que ele está e como que eu também, enquanto professora, estou, porque isso é uma via de mão dupla. Acabou aquele negócio de só o professor tem conhecimento. Não é assim. Nós precisamos também reavaliar como é a nossa prática, ok? Porque senão a gente vai ficar em um caminho sofrido, né? Eu não preciso melhorar, meu aluno aprendeu, aí perde aluno vai embora, reclama, não é legal, ok? Não é legal. Então, professores, queridos, amados, professores que estão fora do Brasil, principalmente, sejam bem-vindos ao meu canal. Isto tudo que eu falei para vocês já estava aí publicado em um post, certo? Eu já havia deixado isto. Eu sempre deixo um post e depois eu faço um vídeo para falar, comentar sobre o conteúdo. O que a gente faz em sala de aula. A gente coloca no quadro o conteúdo e depois fala sobre ele. Só que aqui como que eu vou fazer também a avaliação de vocês? Quando vocês compartilham comigo, né? Se vocês gostaram, se tem dúvida, professora, eu não entendi. Então, eu preciso também que vocês me ajudem nisso.
A colaboração e a participação de vocês para mim é muito importante. Então eu peço para vocês que, se vocês gostaram do tema, se foi gostoso, foi esclarecedor, se tem alguma dúvida, se querem voltar em alguma coisa, estou aqui à disposição. Só preciso saber. Então, para isso, vocês precisam compartilhar comigo. Anotem aí nos comentários, né? Ou no direct, se você for mais tímido ou tímida, ok? Por favor, me deem aí um like, tá? Um gostei, me gusta, porque de verdade vocês vão me ajudar a crescer e eu vou entender, e muito mais o YouTube e o Instagram vai entender mais ainda que o tema, o assunto foi importante. Tá bom? Então, gente, ó, um bom dia para vocês, mas antes eu não vou embora, porque eu vou ler para vocês um poema maravilhoso de Mário Quintana. O texto se chama assim, olha, 666. Vocês vão falar, misericórdia, professora. Não, gente, calma. Ouçam o que ele está falando. Estamos falando de planejamento, de tempo. Aproveitem o tempo com os alunos de vocês. Vocês vão envelhecer, vão se aposentar, não vai ter aluno. Ok? Eu estou dizendo isso porque este ano estou fazendo aqui 19 anos de sala de aula. Muitos alunos passaram por mim e, nossa, eu tenho saudade de vários. Muitos. Então, observem como é importante se planejar e ter mais acesso a esses alunos. Olha lá, se chama assim, vou ler para vocês. A vida aqui diz assim. Aqui. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. É verdade? Quantos de vocês trazem deveres para casa? Eu trago muitos. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Vocês estão vendo? A vida passa rápido. Nossos alunos crescem, nós envelhecemos, eles também. Mas enquanto eles estiverem conosco, vamos aproveitar esse momento com eles. Serão momentos de sorrisos, felicidades, às vezes tristeza, broncas, vocês vão puxar a orelha de alguns, né? Faz parte do processo. Mas vamos aproveitar, planejem melhor a profissão de vocês, que é linda, né? Ser professor é muito lindo. Aproveitem a sala de aula de vocês, os alunos, os recursos que vocês têm. Hoje em dia nós estamos aí em um modelo mais frio, mas podemos torná-lo mais quente. Vejam aí o meu vídeo, tem umas folhinhas, umas pétalas caindo, umas flores piscando, porque eu quero que vocês sintam o calor. Não precisa ser nada tudo muito seco, frio. Não, coloquem aí, gente, a vida nesse ambiente online. Depois a gente volta para o offline. Mas coloquem vida no online, né? Tragam recursos gostosos, primorosos para os alunos de vocês. Vocês precisam se esmerar, porque esses momentos vão passar e vocês vão sentir saudades, ok? Quanta saudade eu tenho dos meus alunos que estão lá no estrangeiro, de quando eu morava naqueles países, e hoje eu estou de volta ao Brasil.
né? Então o tempo passa rápido. E ele fala assim aqui, Mário Quintana, ele fala assim: olha, eu iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Mas infelizmente, né, nós vivemos em uma sociedade, em várias, nas quais ou na qual o tempo é importante. Por isso é importante vocês planejarem as aulinhas de vocês, tá bom? Sucesso! Vamos nos despedir novamente, continuando com quem? Nosso lindo, maravilhoso, cheiroso, não vou falar o resto. Olha aí, gente! Domingão! Cadê? Caipirinha, água de coco, cervejinha. É. Beijo, cheiro, cheiro, cheiro.